17 livros proféticos. 17 livros proféticos divididos em profetas maiores e profetas menores. Lembrando que, quando a Bíblia fala, né, quando você ouve alguém dizer profetas maiores e profetas menores, não significa que esse profeta é maior do que o outro. Né? Quando às vezes acontece um pregador, né, um pastor de uma igreja, ele faz aquele anúncio: nesta noite nós vamos ter aqui o grande homem de Deus, ou a grande mulher de Deus. Não existe isso, né? O grande homem de Deus, o maior homem de Deus. Ninguém é maior, ninguém é menor. Né? Perante a Bíblia, todos nós somos iguais e... Obrigado, mãe. E todos nós temos um único título perante Deus, que é o título de filhos de Deus. Né? Todos que receberam Jesus, Deus nos deu o poder de nos tornar filhos. Então, perante a Bíblia, nós todos somos filhos, e se somos filhos, somos irmãos. Tá bom? Esse título para nós tá ótimo, né? Maravilhoso. Então não existe essa de grande, maior mulher de Deus, e nem grande profeta, e nem maior profeta. Quando a gente ouve profeta maior, é por causa do conteúdo de profecias, pela quantidade de palavras. Se você pegar o livro do profeta Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Que na verdade é um adendo, é uma continuação, né? Também escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel, você vai ver que esses profetas, porque Lamentações também foi escrito por Jeremias, esses 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, você vai ver que o livro é mais grosso. O conteúdo de revelações é maior. Por isso são profetas, são considerados profetas maiores, ok? Revelaram mais. Uma curiosidade, que acerca de Jesus Cristo, o profeta que mais trouxe profecias acerca de Jesus foi Isaías. Então Isaías, você vai ver lá Isaías 9, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? O reinado está sobre os seus ombros. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus forte. Né? Então, quem falou isso? Isaías. Né? Lá é capítulo 9. Tem uma música do Rodolfo, né? que a gente canta na igreja, né? Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim, debaixo de suas asas eu... E aí vai, né? Então, profetas que profetizaram mais. Por isso, profetas maiores. Depois, profetas menores, são livros de profetas menores, né? Que tem menos revelação. Aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Uma curiosidade. Sempre que termina um livro com a palavra Ias ou El, tanto El como Ias significa, no hebraico, apontam para Deus. Né? Então, por exemplo, você vê a palavra Emanuel. El é Deus. Eman, conosco. Então, Deus conosco. Então, tudo que termina com El é Deus. Então, se você for pesquisar Joel, né? Joel, Daniel, Ezequiel. Então, se você vai estudar o nome dos profetas, você vai ver que o significado do nome do profeta significa Deus é alguma coisa. Porque o El é Deus. A mesma coisa o Ias. O Ias também aponta para Deus. Então, Isaías, Jeremias, Oséias, Obadias, Miqueias, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Então, no hebraico, tanto a palavra Ias como a palavra El aponta para o nome de Deus. Então, se você for pesquisar lá o nome, o significado, né? Eu tenho aqui, vou pegar aqui só um aqui, uma curiosidade. Vamos pegar um aqui, vamos puxar aqui um profeta menor aqui, que eu tenho tudo escrito na minha Bíblia. Vou pegar aqui um profeta menor. Oséias, por exemplo. Oséias
significa libertação ou salvação. Então quer dizer, Deus salva ou Deus liberta. O que significa nome de Oséias. Joel, por exemplo, Joel significa, Jo é de Jeová e El de Deus. Então, Jeová é Deus. Joel significa Jeová é Deus. Então, só curiosidades bíblicas. Depois, se tem mais curiosidade, pesquisa com calma. Vamos para frente, que senão, né? São só curiosidades bíblicas. As expressões maiores e menores, né? Como eu já falei, não se referem à notoriedade ou ao mérito do profeta, mas sim ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Poderíamos enumerar várias outras composições que diferem das duas anteriormente apresentadas, como a das Bíblias de edição da Igreja Romana, onde o total de livros não é 66, mas 73. Na Bíblia Romana tem livros a mais, com a inserção de 7 livros que nós chamamos de apócrifos ou também deuterocanônicos, e 4 acréscimos da Igreja Ortodoxa Grega, que mantém 10 livros apócrifos e 4 acréscimos. A edição católica de Matos Soares e Figueiredo, que apresenta diferentes divisões dos salmos e assim por diante. Se você for prestar atenção, na maioria das Bíblias católicas, a numeração do salmo não bate com a Bíblia evangélica. Sempre dá uma diferença de um salmo. Bíblia Ave Maria. Né? Então, geralmente, na Bíblia evangélica, o salmo 150, na católica vai ser o 149. Né? A nossa é o 149, a católica, a romana, 148. Depende da tradução, sempre dá uma diferença no salmo. Por isso que, às vezes, se você for acompanhar um pregador com uma Bíblia Ave Maria, uma Bíblia católica, ele vai citar um salmo, a numeração às vezes não bate, por causa dessa diferença, ok? Então a palavra que eu citei aqui, deuterocanônico, ou deuterocanônico, significa não canônico, ou não original, ou de segunda classe. Então, houve um concílio na cidade de Trento, na Itália, e lá vários mestres se reuniram e foi, pelos evangélicos, os líderes daquela época, né, os protestantes, não aprovaram alguns livros. Foram considerados por eles deuterocanônicos, que eram de segunda classe, não eram originais. Por isso não está hoje nas igrejas, no livro, nas Bíblias protestantes, né, dos evangélicos. Já a Igreja Católica Romana, naquela ocasião, no Concílio de Trento, até então era pastor da cidade de Nova Trento, né, e lá em Nova Trento a gente brinca, né, ou brincava, né, que nós somos aqueles que vão trazer uma nova revelação, porque nós somos de Nova Trento, é uma Nova Trento, né, porque a cidade de Nova Trento foi colonizada por aqueles que vieram lá de Trento, na Itália, exatamente onde aconteceu o Concílio de Trento, onde a Igreja Católica aprovou esses livros a mais, no qual nós não usamos. Isso, para a Igreja Católica, tem relevância histórica. Eu não sei se foi aqui na aula, na nossa última aula, que eu comentei que há um livro, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, que relata a história da festa de Hanukkah. Né? A nossa cobertura espiritual comemora a festa de Hanukkah, que é uma festa que acontece sempre em dezembro, lá em Israel, conhecida como a festa das luzes, né? Onde um homem, né, chamado Matias, né, ou Matatias, dependendo como que lê no hebraico, ele foi usado para promover uma guerra lá onde eles lutaram pelo povo judeu. E nós não encontramos esse relato na nossa Bíblia, no entanto, há na Bíblia Católica esses livros, 1º e 2º Macabeus, que relata essa história e que trata de uma festa bíblica, né? Uma festa onde lá no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo participou dessa festa. Né?
na Bíblia você vai encontrar a palavra dedicação. Então a festa da dedicação, diz que Jesus estava nessa festa, é a festa de Hanukkah, né? Que não tem maiores relatos na nossa Bíblia, mas lá em 1º e 2º Macabeus, que é usado pela Igreja Católica, fala. Então uma curiosidade, ok? Então no sentido religioso, apócrifo significa não genuíno ou espúrio, ou seja, não inspirado. Os 27 livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto que abordam. Biografia, 4 livros. História, 1 livro. Epístolas, 21 livros. E profecia, 1 livro. Os 27 livros do Novo Testamento também se classificam em 4 grupos. 4 livros biográficos. Biografia, 4. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. Se você prestar atenção, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm várias histórias, várias parábolas que se repetem. Você vê a mesma passagem tanto em Mateus como Marcos e Lucas. Por isso que são chamados evangelhos sinóticos. No entanto, cada um, na sua época, foi escrito para um povo distinto. Então, um conselho: se um dia você for pregar sobre uma parábola, por exemplo, a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear. Você pode, por exemplo, usar o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, onde fala sobre a parábola do semeador. Mas se você quiser incrementar alguns detalhes, tornar a pregação mais completa, não esqueça de dar uma olhadinha lá no Evangelho de Mateus e Lucas, quando também você vai encontrar a parábola do semeador. Que de repente o autor ali, o escritor, ele vai usar algum detalhezinho a mais que você pode usar na sua pregação. Aí a pregação vai ficar mais completa. É uma dica para vocês que serão pregadores, né? Ok? Vão ter a sua célula, em nome de Jesus. Amém? Diga amém aí, irmãos. Diga amém. Um dia eu vou contar para vocês a história de Obed-Edom, né? Que é o camarada que decidiu trazer a arca para a casa dele, a arca da aliança. E por causa disso, ele foi tremendamente abençoado. Então, você ter uma célula na sua casa equivale dizer que você está transportando a presença de Deus para a sua casa. Porque está escrito que quando 2 ou mais pessoas se reúnem no nome de Jesus, ele ali está. E é evidente que isso vai atrair bênção para a sua família, amém? Por isso que amanhã à noite, às 20 horas, estou começando uma célula na minha casa. Vocês estão convidados, tá? Se quiser, lá em São João Batista, para a inauguração da minha célula, depois de muito tempo. Vou começar uma célula de novo, estou empolgado. Ok? Vamos lá. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Descrevem a vida terrena de Jesus e o seu glorioso ministério. Todos os livros que os procedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que me seguem são explicações da doutrina de Cristo. Mateus, Jesus, rei dos judeus. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Então o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, que é uma curiosidade do Evangelho de Mateus. É considerado por excelência o Evangelho da Igreja, escrito para instruir o novo povo de Deus acerca de Jesus Cristo. Então aqui, corrigindo a minha fala anterior, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus de língua grega. Apresenta uma estrutura basicamente didática. Este Evangelho é admiravelmente adaptado a uma igreja intimamente ligada ao judaísmo. Respira a atmosfera do messianismo, apesar de ter uma mensagem para todo o mundo. Aceita-se que tenha sido escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, pelo próprio apóstolo Mateus, em terras da Síria, provavelmente em Antioquia. Enfatiza o reino de Deus,
o reino dos céus e a biografia de Jesus. O Evangelho de Marcos já apresenta Jesus como servo. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. É o documento mais antigo sobre a vida e obra de Jesus, por possuir apenas 5 passagens que não se encontram nos outros 2 evangelhos sinópticos. Marcos foi relegado a um segundo plano durante longo tempo. Hoje sabemos da sua importância na preparação de Mateus e Lucas. É conciso, claro e direto. Estilo este que agradaria a mentalidade romana. Então, Marcos foi escrito mais para os romanos, né? Avessa a abstrações e fantasias literárias. Escrito por João Marcos, colaborador de Paulo e provável discípulo de Pedro, é o evangelho da ação e da vivacidade. Para a origem do documento, aceita-se a data de 50 a 65 depois de Cristo, tendo como lugar Roma. Enfatiza Jesus, o Filho de Deus e sua obra. Evangelho de Lucas é predominantemente histórico. Normalmente os trechos comuns aos outros 2 evangelhos estão melhor colocados em Lucas, que demonstra uma grande aptidão literária, riqueza de vocabulário e excelente domínio da língua grega. O seu autor, que não dá o seu nome, fornece uma introdução literária que declara os seus objetivos ao escrevê-lo. Os métodos que empregou e as afinidades com os seus contemporâneos que tinham empreendido a mesma tarefa. O conhecimento de Lucas abrangia todos os fatos de maior relevo e contém particularidades que não aparecem nos outros evangelhos. É, dentre os evangelistas, sua obra foi escrita para cristãos de procedência gentílica, não judeus, com data e local imprecisos, aceitando-se o grande intervalo de 60 a 95 depois de Cristo, e locais como Corinto, Éfeso ou Roma. Enfatiza a doutrina de Jesus, o Messias, que veio dar cumprimento perfeito ao plano salvador de Deus. Apresenta Jesus como Filho do Homem. Filho do Homem. Então, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. E, por último, o Evangelho de João, que é um evangelho fortemente teológico, considerado o evangelho universal, que discute particularmente a pessoa de Jesus e a fé nele. É o mais invulgar e talvez o mais valioso do quarteto dos evangelhos, também chamado o Evangelho da Revelação. Escrito após os evangelhos sinópticos, não contém parábolas e apresenta apenas 7 milagres, 5 dos quais só aparecem neste livro. João o escreveu na sua velhice, em Éfeso, provavelmente no final do 1º século, apresentando-se como testemunha viva da revelação de Deus, no evangelho que leva o seu nome. Denominando-se o discípulo amado, João nos mostra a cada passo um Jesus, como não encontramos nos demais evangelhos. É como se ele nos mostrasse a alma do Mestre. Enfatiza a pessoa de Jesus e a sua figura como Salvador. Então aqui, o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. Ok? Então, guarda aí. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. E João apresenta Jesus como Deus. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma curiosidade que os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, né, na tradução que eles usam uma tradução chamada Tradução Novo Mundo. E na tradução deles, quando a nossa Bíblia diz, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus,
Na tradução deles está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo era, abre parênteses, fecha parênteses, Deus, com letra minúscula. Porque eles não aceitam Jesus como Deus, assim como nós. Para nós, Deus se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus, ok? Mas os testemunhos de Jeová consideram Jesus um Deus. Então, isso traz uma diferença muito grande da nossa fé. Então, essa tradução bíblica para nós não é aceita, né? Porque foi alterada, ok? Um livro histórico. Então, nós vamos encontrar um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro registra a história da igreja primitiva, seu modo de viver e a propagação do Evangelho. É apontado como uma continuação do Evangelho de Lucas. Apresenta acontecimentos muito significativos, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o discurso de Pedro, a morte de Estevão, a conversão de Paulo, né, que era Saulo, a unidade e a perseguição da igreja, dentre outros. De todos os livros da Bíblia, disse que Atos dos Apóstolos é o único que continua sendo escrito até hoje, pelos santos de Deus, que somos nós. Foi escrito por volta dos anos 80 depois de Cristo. Depois nós encontramos 21 epístolas, ou também consideradas cartas, né? 21 cartas ou epístolas, que vai de Romanos até Judas. Essas cartas contêm a doutrina da igreja. A classificação mais aceita: 9 cartas ou epístolas são dirigidas às igrejas. A carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses. Depois, quatro cartas que são dirigidas a pessoas. A primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, Tito e Filemão. Depois tem uma carta que é dirigida aos Hebreus, também conhecida como Epístola aos Hebreus. Curiosamente, ou por curiosidade, eu estou dando o estudo da carta aos Hebreus pelo meu Instagram, PR Cristian Zunino, uma vez por semana. Eu também estava em férias, mas essa semana eu estou retornando às aulas. Se tiver alguém aqui muito curioso, eu estou dando o estudo da carta aos Hebreus, versículo por versículo, no meu Instagram. Eu já estou no capítulo 11 de Hebreus. E ano passado eu fiz toda a carta de Romanos, versículo por versículo. Também para quem tem curiosidade, está lá tudo no meu Instagram, PR Cristian Zunino. Tudo por direção de Deus, né? Tudo gratuito, né? Não paga nada, só entrar lá. 7 cartas são dirigidas a todos os cristãos, que são a carta de Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, e a carta de Judas. Essas epístolas são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas serem dirigidas a pessoas. Que cartas são estas? 2ª e 3ª carta de João. O apóstolo Paulo se destaca como o mais famoso escritor do Novo Testamento, com 13 epístolas autênticas de sua autoria, restando apenas 8 para os demais escritores. Este fato é digno da maior relevância, principalmente quando consideramos que Paulo não fazia parte daqueles que acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus. Como ele próprio afirma, o seu ministério foi dado diretamente pelo Espírito Santo, né? Conforme está escrito lá em Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, do 11 ao 12, vai dizer assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi, nem aprendi de homem algum,
mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aqui São Paulo, né, escrevendo aos Gálatas, ele está relatando que ele não recebeu o evangelho, né, e nem a chamada apostólica de homem nenhum, mas ele recebeu do próprio Espírito Santo. Ok? Paulo foi o que mais escreveu cartas no Novo Testamento, né? São 13 epístolas ou 13 cartas. E nós temos também um livro profético, que é também considerado um livro escatológico, né? Que é o livro de Apocalipse, também chamado de livro da revelação. Lembrando que ninguém precisa ter medo do livro de Apocalipse. Tem pessoas que têm medo até de ler o livro de Apocalipse, sabia disso? Porque acham que é um livro do terror. E, na verdade, embora o livro de Apocalipse ele tenha revelações futurísticas que realmente são escabrosas, né, amedrontadoras, porque fala, né, que uma terça parte da terra vai ser ferida, e tem lá, a lua vai se converter em sangue, né, isso está escrito lá em Joel, na verdade. Mas, enfim, o livro de Apocalipse trata de acontecimentos futuros que realmente não são nada agradáveis. Mas isso não significa, isso não dá motivo para ninguém ter medo de ler Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que fala de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Ok? Foi escrito por João, né, discípulo de Jesus, que estava exilado na ilha de Patmos. Então, um livro tremendo, um livro de revelações, o livro de Apocalipse. Ok? A gente vai parar por aqui. Falta só mais uma página para terminar a lição, então vamos lá. 6. O tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia, então não esqueça disso. O tema central da Bíblia, o personagem principal da Bíblia é Jesus. No Antigo Testamento, tudo apontava para a sua manifestação. E no Novo Testamento, tudo aponta sobre a sua maravilhosa obra, doutrina e volta gloriosa. Que um conselho do livro-texto aqui é que a gente deve se aprofundar em conhecer as manifestações e os sinais de Jesus, né? Que se encontram desde Gênesis até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Né? Jesus é o tema do ano de 2023 na festa dos tabernáculos, né? Que logo, logo vai ser mudado aqui na parede da igreja, que vai se chamar o Rei de toda a Terra. Jesus, o Rei de toda a Terra. Esse é o tema que a nossa cobertura espiritual nos deu para o ano de 2023 e que é o tema da festa dos tabernáculos que vai acontecer lá em Israel no mês de setembro. Jesus, o Rei de toda a Terra. Né? Eu quero crer, por tudo que Deus tem ministrado ao meu coração, o motivo principal desse tema para esse ano trata da urgência que nós, como igreja, temos de anunciar o nome de Jesus. Então, há uma urgência no coração de Deus. O Evangelho precisa ser pregado. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Então, nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos proclamar o nome de Jesus. Nós precisamos anunciar aos 4 cantos da Terra que Jesus, o Rei do Universo, está voltando. Ele é o tema principal da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Passando livro a livro, sempre o encontraremos. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, podemos resumir o Antigo e o Novo Testamento, 66 livros, em 5 palavras que definem a sua história. Preparação. Todo o Antigo Testamento, 39 livros, preparam a humanidade para a vinda de Jesus. Manifestação. Os evangelhos tratam da manifestação de Jesus. Propagação. O livro dos Atos dos Apóstolos trata da propagação do seu evangelho. Explanação. As epístolas são a explanação da sua doutrina.
consumação. O Apocalipse trata de todas as coisas preditas através de Cristo Jesus. Conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus, digna de toda aceitação. Seus ensinamentos são verdadeiros, regra de doutrina e fé. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Pai, porque estamos começando mais um ano. Eu quero te agradecer por cada aluno que está aqui, por todos aqueles, ó Pai, que o Senhor trouxe para acompanhar essa aula. Quero te agradecer pela tua presença no nosso meio, pela inspiração que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor transmitiu aos nossos corações nesta noite. Nos dá, ó Pai, um final de semana abençoado e um ano de 2023 maravilhoso a cada um aqui, próspero e abençoado. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.